pessoal, boa noite, beleza? Vou gravar esse vídeo aqui para tentar ajudar vocês na realização da vocês aí desse bimestre. O primeiro conteúdo que a gente vai ver vai ser sobre expressões algébricas. Vou tentar dividir em 3 vídeos, um de expressões algébricas, um de idade. Vamos ver se expressões algébricas eu consigo fazer tudo num vídeo só. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver sobre expressões algébricas. A gente precisa identificar o que é uma expressão algébrica e não confundir ela com uma equação. Vocês vão lembrar muito bem que no ano passado eu falei para vocês, quando a gente tem número, letra e o sinal de igual, a gente tem aqui uma equação. Então, quando a gente tem números, letras e o sinal de igual, a gente tem uma equação. Agora, o que é uma expressão algébrica? Expressão é quando a gente tem somente grupos formados por letras e números. Ele não vai ter o sinal do igual. E como a gente não tem o sinal do igual, não tem operação para a gente resolver. O máximo que a gente pode fazer é juntar os termos que forem semelhantes. A gente já vai ver o que são termos semelhantes. Primeira coisa que a gente precisa identificar quando a gente está trabalhando com uma expressão algébrica. A gente precisa identificar que quando a gente tem um único termo, um termo ele sempre é formado por um número, que é chamado de coeficiente, e ele é formado por uma letra, que é chamada de variável. Então, sempre que a gente tem um termo que é composto por um coeficiente, uma variável, esse um termo ele é chamado de monômio. Quando a gente tem um único termo, esse único termo é chamado de monômio. Mas quando a gente passa a ter mais de um termo, ou seja, e a gente tem dois termos, ó, a gente tem o termo 3x e a gente tem o termo 2y. Quando a gente passa a ter mais de dois termos, aliás, mais de um termo, e esses termos estão fazendo uma operação de mais ou de menos, então ali a gente passa a deixar de ter um monômio e passa então a ter um polinômio. Então, quando a gente tem um único termo, por exemplo, isso daqui, ó, 5x ao quadrado, isso daqui é um monômio. Se eu tivesse, por exemplo, 10x ao quadrado, yz ao cubo, isso daqui é um monômio. Ele está composto por um único termo formado por um coeficiente e por uma variável. Agora, se eu tiver, por exemplo, dois termos somando, por exemplo, 3x ao quadrado mais 5y. Aqui eu tenho um polinômio. Um outro exemplo de um polinômio. 3xy mais 5yz. Aqui eu tenho um polinômio. Só prestar atenção no seguinte. Podem acontecer casos onde apareçam monômios semelhantes. Monômios semelhantes. O que são monômios semelhantes? O que são monômios semelhantes? São monômios que possuem a mesma parte literal, ou seja, a mesma variável. Por exemplo, esse monômio aqui, ó, 3x mais 5x. Aqui vocês acham que a gente tem um monômio ou a gente tem um polinômio? Aqui a gente tem um monômio. Por quê? Porque esses dois monômios aqui, ó, eles são semelhantes, eles possuem a mesma parte literal. Então, quando a gente tem monômios que são semelhantes, a gente junta eles fazendo a operação que estiver sendo mandada fazer. Por exemplo, 3x mais 5x. Na verdade, é 8x. Então, isso daqui que aparenta ser um polinômio, na verdade, ele é um monômio, porque as duas variáveis são semelhantes. Olha um outro exemplo. Se eu tivesse, por exemplo, 2xy
mais 5yx. Você acha que isso daqui é um monômio ou é um polinômio? Vamos pensar. Para ele, a gente precisa analisar se eles são semelhantes. Para eles serem semelhantes, eles têm que ter letras iguais. Olha essas letras aqui, ó. XY e YX. Não são as mesmas letras? Então, se são as mesmas letras, a gente pode juntar esses dois monômios. 2xy mais 5yx, na verdade eu posso escrevê-lo como 7xy ou 7yx, tanto faz a ordem. Então, o que aparenta ser um polinômio, na verdade pode ser um monômio. Agora isso daqui, 2x ao quadrado y mais 5xy. Isso daqui é um polinômio. Por que isso daqui é um polinômio? Porque os termos são diferentes. Olha só, as letras aqui, as variáveis, que são x ao quadrado y. Aqui é xy. Para eles serem semelhantes, tem que ser tudo igual. Se aqui eu tivesse um quadrado aqui em cima, daí eles seriam semelhantes. Mas como não tem, são diferentes. Como eles são diferentes, a gente não pode juntar. Então aqui, na verdade, a gente tem um polinômio, porque a gente tem dois termos. Deu para entender o que são monômios semelhantes? E quando eles forem semelhantes, a gente pode juntá-los, certo? Vamos para o próximo slide aqui. Uma outra coisa importante que a gente precisa saber quando a gente estiver trabalhando com monômios. A gente precisa saber fazer as operações envolvendo esses monômios. Bom, quais são as 4 operações básicas que a gente tem? Mais, menos, vezes, dividir, certo? Então vamos aprender uma de cada vez. Mais e menos, elas são operações básicas que acontecem de forma igual para as duas. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 5x mais 3x. Bom, quando eu quero fazer operações de mais ou de menos, eu só vou poder juntar em casos que os monômios são semelhantes. Então aqui, por exemplo, 5x e 3x. Esses monômios são semelhantes? Sim. Ó, aqui é x e aqui é x também, então eles são semelhantes. Então, como eles são semelhantes, eu posso juntá-los. Como que eu vou juntar? Eu repito a letra e somo os coeficientes. 5 mais 3. Pronto, juntei os dois aqui em um só. Fiz a operação de soma. Se fosse, por exemplo, 5xy menos 2xy. Bom, para fazer continha de mais ou de menos, os monômios têm que ser semelhantes. Olha esses monômios, eles são semelhantes. Aqui é xy, aqui é xy também. Então, são semelhantes. Então, eu posso fazer a operação de subtração que eu preciso fazer. Então, eu repito a letra do jeitinho que ela tiver e opero com os coeficientes. 5 menos 2, 3. Beleza? E se eu tivesse assim, por exemplo, 5x ao quadrado y mais 3y mais 2x ao quadrado y. Tenho aqui, ó, 3 termos agora. Se eles estão somando, a primeira coisa que a gente precisa analisar é se eles são semelhantes. Vamos ver, ó, aqui é x ao quadrado y, aqui é xy. Então, esses dois são semelhantes? Não são. Só que esse é semelhante com esse? Sim. O que eu vou fazer? Eu vou juntar os que forem semelhantes. O que não é semelhante vai ficar sozinho, certo? Então, esses dois são semelhantes, eu repito a letra, jeitinho que ela tiver, e eu opero com os coeficientes. 5 mais 2 dá 7. E esse outro que eu não fiz nada com ele? Eu simplesmente vou repetir ele do jeitinho que ele está. Como esses dois aqui são monômios que não são semelhantes, eu não posso juntar eles, então esse daqui é o meu resultado. Certo? Isso serve tanto para operação de mais, quanto para operação de menos. Ok? Alguma dúvida? Espero que não. Vamos lá. Segunda parte agora. Vamos ver a operação envolvendo monômios, a operação de multiplicação. Eu tenho, por exemplo, 5x ao quadrado multiplicando por 2x ao cubo. Como que eu faço multiplicação de monômios?
Olha, na multiplicação de monômios, eu vou fazer número com número, 5 vezes 2, 10, e letra com letra. Essas letras aqui, a gente vai usar aquelas propriedades da potenciação. Quando as letras forem iguais, a gente repete a letra e soma os expoentes. Então, se está multiplicando, eu vou somar os expoentes. 2 mais 3 dá 5. Então, essa é a minha resposta. Se fosse, por exemplo, 2x ao quadrado y multiplicando por 3x, y. Vamos lá, mesma coisa. Ó. Na multiplicação, eu posso multiplicar todo mundo com todo mundo. Ela é diferente da soma e da subtração. Porque lá na soma e da subtração, eu só posso somar ou diminuir se os monômios forem semelhantes. Na multiplicação não tem isso. A multiplicação pode todo mundo com todo mundo. Na multiplicação eu faço número com número, sempre número com número. 2 vezes 3, 6. E letra com letra. Então, ó, eu vou fazer esse x com esse x aqui. Então, eu vou repetir a letra e somar os expoentes. O expoente desse com o expoente desse daqui. Qual é o expoente desse? Ele não aparece, é porque é o número 1. Então, 2 mais 1 dá 3. E vou fazer o mesmo com y. 1 aqui com y aqui. O expoente do y aqui é 1, o expoente do y aqui é 1, 1 com 1, 2. Então, esse daqui é o resultado. Se fosse, por exemplo, 4x ao quadrado y multiplicado por 2x à quinta z. Ó, a gente tem monômios que não são semelhantes, mas como é uma multiplicação, isso não faz diferença. A gente vai fazer número 4 vezes 2, 8, letra com letra. Ó, x eu tenho aqui e x eu tenho aqui. Então, eu repito a letra e somo os expoentes. 2 daqui com 5 daqui dá 7. Agora, o y eu só tenho aqui, eu não tenho aqui. Então, só repito o y com o expoente que ele tem. O expoente aqui é 1, então aqui vai ser 1 também. E o z eu só tenho do lado de cá. Então, vou repetir ele do lado de cá também. O expoente aqui é 1, o expoente daqui vai ser 1 também. Certo? Beleza? É isso a multiplicação de monômio por monômio. Tá? Vamos partir para a próxima. Agora é a multiplicação de monômio por polinômio. É quando a gente tem, por exemplo, aqui, ó, 5x, o monômio, multiplicando por 2x ao quadrado mais 3y ao quadrado. Então, a gente tem um monômio multiplicando por um polinômio. A forma de fazer é praticamente a mesma de monômio por monômio. Como que é monômio por monômio? Não é todo mundo por todo mundo? Aqui na multiplicação de monômio por polinômio também vai ser esse daqui, ele tem que multiplicar por todo mundo que tiver do outro lado. Então, primeiro você faz esse por esse e depois você vai fazer esse daqui. Vai fazer duas multiplicações. Vamos por parte, ó, fazendo primeiro esse por esse. Então, é número com número, 5 vezes 2, 2. Letra com letra, x com x ao quadrado, a letra e soma os expoentes. 1 com 2, 3. Agora vamos no próximo. Primeiro vamos achar quem é o sinal. Positivo daqui com positivo, mais com mais, dá mais. 5 vezes 3, 15. Aqui é x, não tem x aqui. Repito o x do jeito que ele está aqui. Aqui tem y, que não tem aqui. Então, repito o y do jeito que está. Então, essa daqui é a nossa resposta. Certo? E o mesmo quando a gente tem multiplicação polinômio por polinômio. Polinômio por polinômio é quando a gente tem, por exemplo, aqui, ó, 2x mais 3y multiplicado por 2x ao quadrado mais um z.
Então, ó, polinômio multiplicado por polinômio é praticamente igual ao monômio por polinômio. Todo mundo de cá tem que multiplicar por todo mundo de cá. Então, esse vai ter. Depois esse, vezes esse, e esse, vezes esse. Todo mundo por todo mundo. Então, esse vezes esse primeiro. Primeiro número, 2 vezes 2, 4. X daqui com x quadrado daqui, repete a letra, soma os expoentes. Então, 1 com 2 dá 3. Agora, esse com esse aqui. Positivo. Positivo dá positivo. 2 vezes 1 dá 2. X, Z, X, Z. Agora, esse por esse. Positivo com positivo, positivo. 3 vezes 2, 6. Y de x ao quadrado, y x ao quadrado. Agora, por fim, esse vezes esse. Positivo com positivo, positivo. 3 vezes 1, 3. Y e z, y, z. Então, esse daqui é o resultado da multiplicação do polinômio pelo polinômio. Beleza? E por fim, vou colocar aqui no cantinho aqui, que a próxima página já é de exercício. Por fim, a gente tem também, quando a gente está trabalhando com monômios e polinômio, uma informação que é referente ao grau monômio ou do polinômio. Então, grau, quando você estiver trabalhando com monômio. Grau de um monômio é o seguinte, é a soma dos expoentes das letras. Por exemplo, aqui, ó, 2x ao quadrado, y ao quadrado. Quem é o grau desse monômio? O grau dele é você somar o expoente das letras. A letra é essa e essa. Você vai pegar o expoente aqui, e vai somar um com o outro. Mais 2, 4. Esse é o grau desse monômio. 5x ao quadrado, y, z. Quem vai ser o grau desse monômio? 2 daqui, com 1 daqui, com 1 daqui. 2, 3, 4. 4. E agora também você pode ter o grau do polinômio. O que é o grau do polinômio? O polinômio é composto por mais de um monômio. Então, se tiver, por exemplo, aqui, ó, 2x ao quadrado mais 3x ao quadrado z. Quando você tiver um polinômio, você tem que olhar o grau de cada um dos monômios. Quem é o grau desse monômio? O grau desse daqui é 2. Quem é o grau desse monômio aqui? O grau desse monômio aqui é 2 com 1, que é 3. Então, quem vai ser o grau do polinômio? O grau do polinômio vai ser o maior grau que você tiver. O grau do maior monômio vai ser o grau daquele polinômio. Certo? Aí, ó, tem aqui uns exercícios, que foi os exercícios que eu passei na prova com meus alunos, onde pedia para que, usando as operações com monômios, simplificasse isso daqui. Então, olha só, tem essa operação aqui, ó. Simplificar significa você juntar os monômios que forem semelhantes. Então, nessa operação, quem são semelhantes? Ó? Esse semelhante com esse. Vai juntar esses dois. Ó. Então, 5, as letras você repete. 5 menos 2, 6. E esses dois aqui também são semelhantes. Ó. AB e AB. Então, você repete a letra e resolve os coeficientes. 2 menos 1, tá? Mais 1. Então, essa aqui é a resposta. Aqui, ó, multiplicação de monômio por polinômio. Faz esse vezes esse. Fica como exercício para vocês. Aqui, multiplicação de polinômio por polinômio. Esse vezes esse e esse vezes esse. Fica como exercício. Aqui, divisão. A divisão eu esqueci de falar para vocês. A divisão é o seguinte. Na divisão de polinômios, você divide os números. Então, aqui, 12 dividido para 2, tá? 6. Daí, você repete a letra. Na multiplicação, você não soma os expoentes?
Na divisão, você vai diminuir os expoentes. Então, 5 menos 3, 2. Isso daqui é a resposta. Então, na divisão, você divide os números, e as letras você repete e diminui o expoente. E aqui tem uma potência. Nada mais é do que x mais y ao quadrado. É x mais y que multiplica x mais y. Aí você faz esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. Faz aí uma atividade. E a outra página fala sobre valor numérico de uma expressão algébrica. Então, o que significa valor numérico de uma expressão algébrica? Olha, sabendo que A é igual a 2 e B é igual a 5, calcule 5A mais 2B. Então, quando acontecer isso daqui, ele está dizendo para você que o A vale 2 e que o B vale 5. Então, no lugar onde tiver A, você tem que colocar o quê? 2. Então, é 5A é 5 vezes A. Quando está o número junto da letra, tem um sinal de vezes antes dele. Então, aqui é 5 vezes o valor do A, que é 2. 5 vezes 2. Mais 2 vezes o valor do B, que é 5. Então, isso daqui é 5 vezes 2, 10, mais 2 vezes 5, 20. Nessa de baixo, a mesma coisa. Ó. É 10A. Então, 10 no lugar do A é 2. Mais 2 vezes o B. O valor do B é 5. Mais 2 vezes o valor do A, que é 2. Mais 2 vezes o valor do B, que é 5. Só fazer o cálculo. 10 vezes 2, 20. Mais 2 vezes 5, 10. Mais 2 vezes 2, 4. Mais 2 vezes 5, 10. Então, 44 é a resposta. E por fim, a última aqui. Qual das opções abaixo representa um polinômio? Então, olha só. Um termo, monômio. Um termo, monômio. Um termo, monômio. Um termo, monômio. Qual o único que tem dois termos aqui? Essa. Portanto, essa seria a resposta. Beleza? Espero que tenha ajudado aí no que tange a operações algébricas.